Hoje eu trouxe alguns dos melhores filmes de terror que bombavam na época das locadoras, seja início dos anos 80, 90, final dos anos 90, que foi o período mais nostálgico para mim, ou até anos 2000, A Morte Pede Carona. Rutger Hauer como um dos protagonistas, tem até mesmo a presença da Jennifer Jason Leigh. É sobre um rapaz que está viajando nessa cidadezinha no meio do nada, no meio do deserto, dá carona a um psicopata, sobrevive ao encontro e passa a ser atormentado por essa figura das trevas. Ele é uma espécie de garçonete, se junta exatamente a Jennifer Jason Leigh e o Rutger Hauer como esse grande psicopata. A Morte Pede Carona teve remake nos anos 2000, que passou no SBT, eu assisti alugado não, assisti nos canais Telecine em 2007 e 2008. Mas esse original, ele não era apenas muito alugado em VHS, ele também era exibido aos montes depois de, 3, 4 anos de seu lançamento, sempre estava passando na Globo nas mais diversas sessões. Ele acabou trazendo toda uma geração que consumia filmes naquela época, e então me lembro, eu nasci em 92, então veio bem antes. O pessoal assistia já com 10, 15 anos e todo mundo se lembra dessa obra, de ter assistido, assim como se a gente voltar algumas décadas, Encurralado, que foi sucesso absoluto e o mesmo estilo de filme, né? Road movie, e até hoje ele é impactante, extraordinário, e se existisse uma locadora no meu bairro, eu iria lá agora mesmo para pegar uma cópia. O quê? Eu queria um VHS, né? Que o VHS que é nostálgico mesmo. A Anaconda, esse sim eu peguei a vibe de locadoras, de TV a cabo não, TV aberta, quando passou na Record, Globo, sei lá, foi por lá que eu conheci. E é sobre o pessoal tá fazendo um documentário na Amazônia, se junta a um caçador, só que o caçador tem suas próprias ideias, é aí que nós seremos apresentados a cobra gigantesca, nossa querida Anaconda, que vai trabalhar para devorar cada um de nossos personagens. Tem a Jennifer Lopez, tem o Jon Voight, o elenco é bom, tô até me esquecendo de alguns nomes, faz décadas e décadas que eu não assisto. Eu até falei na lista de melhores filmes do ano que ele saiu, e eu curtia, assisti algumas vezes nessa época, quando era criança, lá 2001, 2002, finalzinho da minha infância, e me divertia. Teve vários filmes sobre cobras, todos, a maioria horrorosos. É um filme ruim pelas minhas lembranças, só que diverte. Esse é o trabalho de um filme, divertir. E a memória, essa tá bem forte, da fitinha Anaconda, passando de mão em mão, vendo ela em locadoras, o pessoal levava pra escola. Foi na mesma época mais ou menos que saiu aquele Godzilla, versão de Hollywood, e eram fitas que todo momento, a fita do Godzilla, ela brilhava, era um negócio maravilhoso. Então essas duas estava sempre passando na escola lá, o pessoal que tinha mais condição financeira comprava e emprestava pra galera. A Bruxa de Blair, o primeiro found footage de fato, né? O de fato não, o primeiro na questão de marketing, porque nós tivemos vários outros no iniciozinho dos anos 90, como Ghostwatch. Mas é a história de estudantes de cinema que vão pesquisar essa lenda urbana no meio da floresta de uma possível bruxa. Eles desaparecem, nós vamos avançar no tempo quando fitas são encontradas e essas fitas vão mostrar o destino desses 3 personagens, assim como eu não tive o hype do cinema quando ele saiu e o pessoal falava que aquilo era real. Eu tive 10 anos depois, quando saiu Atividade Paranormal, que eu fui assistir no cinema, todo mundo falando, é real, você desconfia, mas vai com muito medo até a sala. Mas eu lembro das fitas VHS, que fizeram um baita sucesso. Depois ele foi exibido no SBT, passava muito, até mesmo a sua sequência, que eu gosto e todo mundo odeia. Teve remake, que eu não assisti o remake. Tem jogo de videogame, A Bruxa de Blair. E esse original não envelheceu. Apesar de toda essa questão de marketing, filme muito amado, diferentemente de Atividade Paranormal, que hoje em dia você assiste e não tem aquela mesma experiência da época, A Bruxa de Blair não, você vai amar da mesma forma. A Mosca, filme nojento do David Cronenberg, um cientista maluco, irreverente,
extrovertido, interpretado por Jeff Goldblum. Ele está desenvolvendo uma máquina de teletransporte, algo do tipo. Primeiro eu devo falar que A Mosca é um remake de uma obra lá dos anos 50, que eu já falei no canal, e ele acaba sofrendo um acidente, ele cruza o seu DNA com o de uma mosca em um desses experimentos e passa a ser transformado, né, essa mistura. Meio homem, meio inseto, um negócio bem difícil de ser assistido mesmo, e ele não é num nível, aquele filme que eu sempre cito aqui quando eu vou falar de filme nojento, que é como é que é? Morto de Fome? Não, é o Dead Alive, do Peter Jackson. Sempre cito aquele lá, o deus dos filmes nojentos. Não é nesse nível, numa escala de 0 a 10 ele seria um nível 6. Então você consegue assistir de boa, só se mantenha longe de um prato de comida ou algo do tipo. E eu gosto bastante desse filme, assisti 2 vezes, principalmente pela belíssima Geena Davis, uma das mulheres mais lindas do cinema à época, né, com seu tom pálido. Ela fazia muitas comédias, filmes de aventura, filmes de ação, aqui atirando para o terror, atirando para esse quase um sci-fi, até só metade, depois é puro terror mesmo. Quando a gente coloca lado a lado original da década de 50 e remake, é difícil falar qual é o melhor. Eu acho que eu prefiro um pouquinho mais o original, que teve sequências. Esse A Mosca teve sequência com o Eric Stoltz, que eu não assisti ainda. Comentem aí se é um filme que vale a pena ser assistido, se vale a pena que eu vá procurá-lo. E fez um baita sucesso nas locadoras pelas minhas pesquisas, né? Porque anterior à década de 90, só pesquisando, para que eu tivesse uma mínima ideia do que estava acontecendo. E A Mosca, ela estava sempre saindo ao lado de filmes que eu não incluí nessa lista, tipo A Hora do Espanto. Eu não incluí Premonição, que saiu em 2000, porque eu falei várias vezes aqui no canal e seria repetitivo, mas foi um dos maiores sucessos do tempo de locadoras. Mas enfim, A Mosca. Quer assistir algo sem ter nada de alimentos ao lado, é uma boa opção. Poltergeist 3, o capítulo final. A garotinha sobreviveu aos 2 filmes anteriores, agora ela está com uma nova família com seus tios em outra cidade, vivendo nesse prédio classe média alta que acabou de ser inaugurado. Ela consulta o psiquiatra e o psiquiatra, de forma acidental, libera o demônio do segundo filme. Nós vamos ter cenas dentro desse prédio e o outro lado, eu acho que até o segundo filme se chama algo do tipo o outro lado, o lado das trevas, o lado sobrenatural. Alguns personagens vão ser sequestrados para essa outra realidade. A trama tem momentos bem legais, mas outros tantos, principalmente no desenvolvimento de personagens horrorosos, como a personagem da Nancy Allen, grande atriz que fez Robocop. Em alguns momentos ela ama a presença da garotinha, em outros tantos ela quer se livrar, a gente não entende o seu comportamento. Tem a Lara Flynn Boyle também no elenco, início de carreira, que ela depois foi fazer Twin Peaks. Em Twin Peaks a sua personagem se chamava Donna. Em Poltergeist 3, Donna, ou seja, acho que o David Lynch assistiu o Poltergeist 3, se apaixonou pela Lara Flynn Boyle, escalou ela em Twin Peaks e ficou com preguiça, ele e os roteiristas, de criar um outro nome. Ela a maior atuação desse filme, a direção do Gary Sherman, que fez Os Mortos-Vivos, que fez Raw Meat, é um bom nome dentro do gênero. Ele consegue trazer essa riqueza exatamente nessa pegada visual dentro do prédio, sequência com espelhos, sequências em garagens, piscinas, dentro de vários apartamentos, escadaria. Ele é isso que salva e fez um baita sucesso nas locadoras, assim como os volumes anteriores, principalmente o primeiro do Tobe Hooper. Agora eu posso finalmente recomendar a trilogia completa para vocês. Todos vão te divertir. O Despertar dos Mortos. Agora eu vou embarcar em filmes de zumbi, porque filme de zumbi era sucesso absoluto. Esse do Romero, o segundo da trilogia dos mortos, e para muitos o melhor. Se você me perguntar, eu não sei qual é o meu preferido. Do primeiro, A Noite dos Mortos Vivos, ou o Despertar dos Mortos. Depois teve Dia dos Mortos. E o pessoal que busca refúgio embaixo desse apocalipse zumbi em um shopping. Essa é a jornada pela sobrevivência. Esse, de uma forma bem mais clara, conseguiu moldar. Se A Noite dos Mortos-Vivos veio de uma forma, inaugurou o subgênero zumbis, que já tinha um filme ou outro, mas nada daquela forma, o Despertar dos Mortos mostra o que vários cineastas
iriam trazer em seus filmes de uma maneira às vezes até mais rebuscada que o George Romero, principalmente o Dan O'Bannon, lá na década de 80 com O Retorno dos Mortos-Vivos, a Volta dos Mortos-Vivos e a trilogia. Mas é um clássico, não envelheceu, teve um remake, Madrugada dos Mortos, espetacular, que eu já falei algumas vezes no canal. Até hoje também não sei qual que é o meu preferido, mas gosta de filmes de zumbi, esse é essencial. E segundo as minhas pesquisas, fez um baita sucesso também, esse principalmente nos Estados Unidos, né? Porque quando ele saiu final da década de 70, no Brasil o VHS estava engatinhando, nem sei se tinha chegado de forma oficial, que o início do VHS no Brasil foi por pirataria. Se você pesquisar a história, se você assistir documentários, tem documentários bem legais que registram, trazem de volta essas memórias do início do VHS, das locadoras. Mas o Despertar dos Mortos, clássico. A Noite dos Mortos-Vivos, o remake de 1990, dirigido por Tom Savini, estranhos que se buscam refúgio numa espécie de fazenda abandonada no meio do nada contra um apocalipse zumbi. A casinha e zumbis lá fora. De novo, é a luta pela sobrevivência. Tem o Tony Todd como um dos protagonistas anos antes de fazer Candyman. Tony Todd que morreu infelizmente há pouquíssimo tempo. Fez também a saga Premonição, já citada nesse vídeo. E eu prefiro esse remake em relação ao original. Eu acho que ele tem mais... Os efeitos especiais são melhores, a maquiagem, mais tensão, mais ritmo. O original, para mim, também é um filme de conforto. E o que eu ia falar sobre esse filme, sobre o Tom Savini, porque o Tom Savini foi o mestre da maquiagem e aqui se aventurou pela direção e mostrou que manjava bastante. Infelizmente não teve tantas chances ou não quis atuar nesse campo porque direção dá trabalho pra caramba, pelo que eu vejo falarem, né? Impacta até na sua vida, na sua saúde física e mental, é para os fortes, e o Tom Savini preferiu lá. Vou fazer minhas maquiagens, vou atuar em um filme ou outro como coadjuvante ou quase figurante. Pra mim tá muito bom. Então assista, gosta do clássico A Noite dos Mortos-Vivos, gosta de filme de zumbi, gosta daquele Dan O'Bannon, do filme do Dan O'Bannon, The Return of the Living Dead, pode assistir A Noite dos Mortos-Vivos, é diversão atrás de diversão. Uma Noite Alucinante 2 é uma espécie de remake do primeiro filme com muito mais orçamento, com pequenas modificações na história. Sam Raimi volta à frente da direção, ele que comandou toda essa trilogia. Evil Dead, eu sempre falo, quando eu cito qualquer filme da franquia, que todos os 5 que saíram até agora são espetaculares. Seja esses originais do Sam Raimi ou o remake, o último que saiu em 2020 e pouco, e ele traz efeitos especiais fabulosos, que essa brincadeira, o primeiro filme ele trazia um pouco de comédia, ou bastante comédia, só que aqui você dobra isso, é muita comédia, tem essas tiradas, tem o Bruce Campbell muito mais à vontade à frente do nosso querido Ash, e eu nem preciso falar que todo mundo alugava, e esse é um fenômeno, porque todo mundo alugava, há relatos nessa época de 80, e nos anos 2000, quando eu frequentei muito locadoras, Evil Dead, o primeiro ou o segundo, o terceiro era menos alugado, mas o primeiro e o segundo estavam sempre saindo muito, toda a locadora tinha, todo mundo gostava de alugar, e Bruce Campbell, protagonista, não tem erro, e esse consegue, né, trazer uma nova adaptação de filmes sobre assombrações, possessões. Você não viu nada antes igual, e depois tentaram copiar, mas jamais conseguiram com o nível de qualidade do Sam Raimi. A Noiva de Chuck, o quarto e, na minha opinião, o melhor filme de Chuck, por trazer exatamente essa brincadeira pela primeira vez de uma forma clara com a comédia, Jennifer Tilly como protagonista, e é uma fã do Chuck, vai se envolver aí com um boneco que estava enterrado, volta à vida, depois ela morre, volta em formato de boneca, ambos vão formar um relacionamento e querem voltar como seres humanos, é uma salada, aquela salada positiva, e ele pega todos os ingredientes clássicos do primeiro Chuck, traz muita comédia e adapta para o padrão adolescente que estava em evidência à época. O resultado é esse baita filme que não envelhece, você assiste em qualquer época. Eu
confesso a vocês que a franquia Chuck, eu parei exatamente nesse quarto filme, eu não sinto a mínima vontade de assistir os outros filmes, até porque nenhum teve série, nenhum foi muito reverenciado, e o Chuck, eu não em filmes, eu vou trazer em breve uma lista somente com filmes de bonecos. Ele não é nem mesmo meu preferido. Eu prefiro mais Bonecas Macabras, eu prefiro mais os clássicos da década de 60, Puppet Master bate de frente, ele só ganha do Dolly Dearest. Mas e passava sempre no SBT. A trilogia inteira passava no SBT. Esse A Noiva de Chuck, eu não me lembro onde passava. Sendo bem sincero, eu lembro que o SBT passava as sequências, o filho de Chuck. Chuck, se você gosta, vale a pena. Se você não gosta, vale a pena assistir da mesma forma. Se você nunca viu, nunca escutou nada sobre o Chuck, vale a pena assistir também. E a Jennifer Tilly, o seu melhor, sua grande participação no cinema, eu a vejo sempre jogando pôquer. Joga pôquer durante décadas. E ela fez aquele Bound, que eu acho que é Ligadas pelo Desejo. Até se você me pergunta qual é o melhor filme da Jennifer Tilly, é um dos dois. Não, o melhor filme é Ligadas pelo Desejo, mas qual é a melhor participação? Se a nova é de Chuck, é em Bound, ótima atriz. E vou terminar o vídeo de hoje com o filme mais nostálgico que eu alugava no final dos anos 90, Ecos do Além. Tem a fitinha aqui que não é a mesma que eu alugava nessa década de 90. Eu não sei se eu alugava no final da década de 90 ou início dos anos 2000, né? Que tem bem no limite, 99, então possivelmente foi em 2000, 2001. A família alugava, eu assistia. Nessa época o meu VHS estava queimado, era um terror. Então eu assisti quando saiu em VHS, assisti depois na TV a cabo, TV aberta, quando era inédito. Devo ter assistido umas 3, 4 vezes na minha vida, sempre que eu coloco ele na minha televisão. É diversão, muitos sustos, muitos arrepios, é um filme genuinamente terrível, tenebroso, que é um homem que ele tá brincando nessa festa familiar, ele é hipnotizado e depois dessa sessão de hipnose ele passa a ver coisas estranhas, alucinações, ele tem uma derrocada à loucura e ao mesmo tempo que tem essa derrocada, ele tenta entender o que é esse grande mistério, o que são essas imagens que ele anda vendo, claro, tudo ligado à casinha em que ele está morando. O final dessa obra é um negócio de outro mundo, o roteiro impecável mesmo, porque ele vai elevando o nível de tensão, e geralmente filmes assim, chega o final e você se decepciona um pouquinho, porque ele é tão bom nessa primeira 1h30 que, se não, aí perde um pouquinho. Não é o caso, é o nível de tensão que explode quando é revelado o que está acontecendo, quando aí nós vamos ter as chaves, o personagem indo à casa, alguns lugares da casa, descobrindo fantasmas, horroroso no sentido positivo, incrível. Se você não assistiu a direção do David Cope, se você não assistiu por alguma razão, dê uma chance, mas você tem que colocar aquele dia perfeito, na temperatura amena, geralmente com uma galera, com uma pipoquinha, com uma Coca-Cola, aí você vai ter o melhor, é a experiência que o diretor queria. O Kevin Bacon, em uma das atuações de sua vida, grande ator, bem menosprezado, a gente acha que é quase uma personagem meio cafona, né? Fez Footloose, fez uns filmes de comédia, sempre estranhos, mas não, aqui ele tá espetacular. Terminamos mais um vídeo, muito obrigado por ter permanecido até aqui, te vejo nos próximos dias.